todos e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo da série Vamos Discutir. Para quem não conhece esta série, o conceito é mais ou menos nós discutirmos e interagirmos sobre um tema que não é muito consensual e que eu não tenha uma opinião 100% formulada. O vídeo de hoje é sobre os exames nacionais e a minha pergunta foi se as pessoas eram contra ou a favor o fim dos exames nacionais. Ontem eu fiz uma sondagem para saber mais ou menos como é que era o panorama. 47% disse que era a favor, ou seja, que quer que os exames acabem. 53% é contra, ou seja, não concorda que os exames acabem. Isto é um assunto que tem vindo a ser discutido. Neste caso eu não estou a falar dos alunos dos cursos profissionais em específico. A minha opinião é um bocadinho divergente, assim como a de a maior parte das pessoas. Há pessoas que dizem que são contra e outras a favor, mas na maioria concordamos todos com o mesmo. Antes de começar a ler as opiniões das outras pessoas, eu queria vos primeiro dar a minha opinião. Não concordo que os exames acabem, ou seja, eu acho que tem que haver um método que nos permita diferenciar os diferentes alunos, porque há inflação de notas em muitas escolas. O grande problema e ponto fulcral de existirem exames nacionais é o ensino em Portugal, que eu acho que não está nada bem. Gente, que não é correto nós pormos alunos a literalmente marrarem coisas para irem despejar para um exame. Esta forma de ensinar e de avaliar os alunos não é, na minha opinião, a que funciona melhor. Existe muita divergência nas escolas. Todas as escolas tivessem o mesmo ensino, se todas as escolas estivessem preparadas da mesma forma, tivessem o mesmo método de avaliação, tivessem professores dedicados igualmente em todo o lado, não haveria necessidade de se fazerem exames nacionais. Existe a diferença dos colégios, existem escolas boas e escolas más, e que à partida já todos sabemos disso. Nós ouvimos o nome de uma escola e dizemos: ai, essa escola é uma porcaria. Ouvimos o nome de outra escola e dizemos: ai, essa escola é muito boa. Isto não pode acontecer, isto nos outros países não acontece. Uma grande discrepância de escolas com pessoas que só vêm de bem e escolas com pessoas que vêm de meios mais desfavorecidos, e esse é, na minha opinião, o maior problema. A minha opinião é que devem ser mantidos os exames, mas o que eu faria era arranjar uma alternativa, como por exemplo, na entrada para a faculdade, serem tidos em conta currículos que avaliassem a proatividade dos alunos durante os anos anteriores, voluntariados que tivessem trabalhado, que tivessem aberto projetos, não sei, feito coisas. Uma percentagem da entrada para a faculdade centrava-se no currículo. Acho que isso era uma ótima forma, porque não íamos estar a dar lugar a alunos marrões, mas sim a alunos motivados e proativos, e acho que isso é o mais importante, sem dúvida. E depois, a outra solução que eu arranjo para os exames nacionais e para aquilo que vocês se queixam muito, que é de serem avaliados em 2 horas e não sei o quê, era haver mais exames nacionais. Sei que isso ia ser complicado a nível de logística, não é? Porque um exame nacional mexe muita coisa, mas acho que era mesmo a forma mais justa. O género das provas de aferição, fazer-se isso várias vezes ao ano, como se fazem os testes, mas testes iguais para todos. Não sou a favor dos exames. Na minha opinião, andamos a estudar e a tirar boas notas ou notas razoáveis. Andamos anos inteiros a dar o nosso melhor para depois chegarmos a um exame e ser talvez o fim. Quem tem interesse em ir para a faculdade, acho que os exames são bons para preparar mentalmente para o que vão enfrentar mais tarde na faculdade. Esta é a minha opinião. Eu concordo que, obviamente, é chato nós termos que passar 2 horas numa sala a fazer um exame e que isso vai contar 30% e às vezes 50% da nossa entrada para a faculdade. Mas existem porque é mesmo a única forma neste momento de diferenciar os alunos, não é? Sou contra os exames, pelo menos da maneira que vigoram em Portugal. Acho ridículo avaliarem a inteligência de alguém apenas por um pedaço de papel onde se encontram anos de aprendizagem e multiplicidade de matérias. Pessoas que se esforçam o ano todo para atingirem uma média e terem o objetivo de entrar em algum curso, para depois ter um exame que corre mal e não conseguirem entrar no que querem por causa desse exame. É só triste e completamente injusto, para não falar também do stress que nos provoca, enfim. Eu compreendo que o exame seja um momento de um stress enorme. Claro que eu estava super nervosa, um momento de muita ansiedade, de muito stress. A verdade é que quando nós entramos para a faculdade, não pensem que vai ser diferente. Eu vou passar os próximos 5 anos, agora já só 3 anos, da minha vida a fazer exames que vão avaliar aquele semestre inteiro. Eu compreendo que seja super estressante, mas também as pessoas acho que se esquecem um bocadinho que existem segundas fases, podem-se repetir exames. Por exemplo, fiz um exame de Biologia no 11º ano, tirei negativa
e precisava mesmo da positiva porque era a minha prova de ingresso. O exame, acho que nem sequer fui à segunda fase nesse ano porque não me apeteceu. No ano seguinte fui à primeira e depois fui à segunda fase e acabei por conseguir tirar a nota que precisava. Não podemos também ir com o exame com aquela mentalidade de é isto que vai definir o resto da minha vida, porque não é, ok? Sou a favor dos exames no sentido em que os alunos dos colégios privados são de certa forma privilegiados durante o ano todo com as notas altas que conseguem nesses colégios, durante os que estudam em escolas públicas. Por outro lado, sou contra os exames nacionais, uma vez que não percebo como é que querem avaliar a matéria de 2-3 anos em 2-3 horas. Isso é ridículo. Compreendo esta segunda opinião, lá está, de sermos avaliados em 2 horas daquilo que aprendemos em 3 anos. Relativamente a esta questão dos colégios, isto é uma questão que eu vi a ser super mencionada. Eu sou completamente contra isto que disseram dos colégios, porque eu andei desde os 3 anos num colégio, a Vossa Sina, eu nunca fui beneficiada em notas, pelo contrário, por exemplo, a minha situação em inglês, eu sempre fui uma das piores alunas da turma no Vossa Sina, no colégio, em inglês. Assim que eu entrei do 9º para o 10º ano, ou seja, não foi nesse verão que eu aprendi a falar inglês, eu era uma das melhores alunas da turma em inglês. Acabei inglês com 16 e no colégio não me davam nunca mais de, sei lá, 13 no máximo dos máximos. Essa ideia de que todos os colégios são iguais e todos os colégios inflacionam notas, isto não é bem assim. Eu tenho muitos amigos que saíram daquele colégio onde eu estava, de Vossa Sina, tal como eu saí, transição para o secundário, porque a partir daí a média contava e nós sabíamos que no colégio era muito mais difícil tirar notas. Vamos ter em atenção que as notas são inflacionadas em todo o lado, em escolas e em colégios, não é só nos colégios ou só nas escolas, é em todo o lado. Há colégios bons, colégios maus, escolas boas e escolas más. Infelizmente. Acho que é ridículo acabarem com os exames. Por um lado, eu também não os gosto de fazer, mas são necessários para o futuro esclarecer, para no fundo esclarecer notas. Ou seja, aquelas pessoas que dão graça aos professores ou só copiam nos testes, sabe-se lá o que eles realmente sabem. Isto pode ser em parte verdade, mas nós não queremos e não devemos estar a formar marrões, estar a formar pessoas que decoram livros e depois chega-se à prática e não sabem fazer nada. Por isso é que eu acho que é tão importante na faculdade a componente prática. Percebo e compreendo e concordo com aquilo que esta pessoa disse. O ensino em Portugal é sem dúvida um dos mais injustos e mal fundamentados. Somos obrigados a decorar manuais e manuais de matéria que muitas vezes não irá servir para o nosso futuro, apenas só para nos massacrar a cabeça. É triste como causa o esforço e trabalho de 3 anos em um exame que pode correr mal ou bem e decidir o nosso futuro. Somos ensinados a comer matéria que exista e depois vomitá-la em alguns testes. Eu concordo com isto, é mesmo verdade. O ensino em Portugal funciona muito assim. Isto é uma lacuna do ensino em Portugal e não só um problema dos exames nacionais em si. Vou pôr-vos um áudio que um amigo meu, que é o Diogo, me mandou sobre isto. Tem um podcast sobre futebol que eu vou deixar aqui no link na descrição, portanto, se gostarem ou estiverem interessados, vão lá ouvir. A minha opinião sobre os exames é muito clara. Este tipo de avaliação é muito redutor, ou seja, não acho que faça sentido tu seres avaliado, isto falando de exames de secundário, mas também da faculdade, tu seres avaliado durante um exame de 2 ou 3 horas, avalie ou conte em 50% ou 30% ou muitas vezes 70% ou mesmo 100% daquilo que é o teu trabalho durante 3 anos no caso secundário, um semestre no caso da faculdade. E ao mesmo tempo que haja uma necessidade de haver uma forma de distinguir entre muitos estudantes diferentes, não é? Por exemplo, na faculdade, no acesso à faculdade, percebo que essa seja uma forma de tentar avaliar o mérito. A questão é que a meritocracia, neste caso, parte de pressupostos errados, ou seja, as pessoas não têm o mesmo tipo de condições à partida, diferentes condições de trabalho, escolas com mais ou menos condições, pessoas com mais ou menos condições. Nós avaliarmos da mesma forma pessoas que vêm de sítios e lugares e contextos diferentes, para mim é uma forma falaciosa de dizer que estamos a avaliar pela meritocracia. Contudo, percebo que tem que haver uma forma de distinguir no final quem tem melhores notas e quem tem piores notas, mas acho que este tipo de exames nacionais em Portugal não fazem sentido porque não ajudam a fechar o gap entre os mais favorecidos e os menos favorecidos. Foi o que o Diogo disse, ele falou aqui numa questão que pouca gente falou, desigualdades que existem entre os diferentes meios, ou seja, um pouco redutor e injusto, não é? Nós estarmos a avaliar pessoas que têm dinheiro e posses para pagar explicações,
para andar num colégio onde haja acompanhamento diário dos alunos, com outras pessoas que se calhar nem uma secretária em casa têm, em contextos completamente diferentes. E portanto eu percebi claramente aquilo que o Diogo quis dizer, concordo, mas acho que de certa forma vai ser assim para sempre. Exames é muito injusto porque um exame valer tanto não faz qualquer tipo de sentido e eu concordo, e tal como disse no início, acho que devia haver mais exames. Esta questão da desigualdade dos contextos sociais das pessoas vai sempre haver, seja agora no secundário, como depois na faculdade, como depois para trabalhar, porque hoje em dia vocês muitas vezes para arranjarem trabalho entre quem tem connects, quem tem cunhas, quem conhece aquele ou aquele outro, e não por mérito. Acho que o mundo é sempre um bocadinho injusto neste sentido. Os exames são apenas mais um fator que claro que devia ser melhorado. É verdade que os exames costumam descer bastante as notas e que são muitas vezes extremamente exigentes e que é algo que pode estragar aquilo que nós andámos a estudar durante anos e anos. No entanto, acho que acabar com eles e ficar apenas com a nota da escola não é justo, visto que pode haver inflação das notas em determinadas escolas, fazendo com que estas sejam desfavorecidas injustamente. Ou seja, não basta querer acabar com os exames, é necessário procurarem soluções que os possam substituir, sem deixar de ser justo para todos os alunos de todo o país. Concordo a 100% com as entrevistas que as universidades americanas fazem aos alunos que pretendam entrar nas suas faculdades. Não têm em conta apenas as notas, e sim o caráter de trabalho e da pessoa em si. Concordo 100% e tal como eu disse, acho que isto era uma ótima forma de melhorarmos a desigualdade que possa existir. E lá está, o que eu vejo é muitos alunos queixarem-se tipo quero acabar com os exames, o IAV é uma porcaria, não sei o quê, mas não dão soluções, não pensam noutra forma, não escrevem um e-mail a dar uma solução para o problema, só dizem eu não quero exames porque eu não quero estudar. É ridículo a nossa inteligência ser avaliada apenas num exame nacional. Para já, somos todos diferentes, com capacidades diversas, logo não deveríamos ser colocados todos no mesmo saco e sermos avaliados todos da mesma forma. Depois, acho que a maior parte das pessoas acaba por decorar a matéria para a descarregar no exame, sendo que ficam sem saber nada, e é isso que devia ser avaliado, o teu conhecimento mesmo, e não a tua capacidade de decorar. Deveríamos ser avaliados ao longo do ano e não concentrarem só no exame no final. Tem de ser uma avaliação contínua, com avaliações de outras coisas para além do exame, como por exemplo, valores pessoais. Completamente contra, porque embora não seja talvez a forma mais justa de avaliar os alunos, não deixa de ser uma forma de o fazer. Se não existissem exames nacionais, não se distinguiam os bons alunos dos muito bons alunos, nem os bons dos excelentes. Às vezes parece ridículo porque há alunos que perdem mérito por causa de uma décima, mas a verdade é que há quem consiga essa décima. Mas a que me deixa mesmo muito triste é que, por exemplo, eu tenho amigas minhas que ficaram empatadas, ou seja, tinham exatamente a mesma média às centésimas do que a outra pessoa. O desempate, caso vocês não saibam, é feito com base nos exames. Isto sim eu acho ainda mais absurdo. Como é que pessoas que têm exatamente a mesma média se vão buscar as notas dos exames para se desempatar? Não podia neste caso ser feita uma entrevista às pessoas? Eu não sei, mas eu acho isto tão absurdo. Estão a lutar por um sonho, por uma coisa que se calhar querem mesmo fazer, vão ficar pelo caminho por causa de literalmente um exame. Isto sim parte-me o coração. Os exames são importantes sim, mas penso que não deviam ter um peso tão grande no ingresso à faculdade. Muitas vezes 3 anos de trabalho são deitados ao lixo por um simples exame que te correu mal. O exame avalia aquilo que tu fazes numa situação de stress, não aquilo que tu realmente sabes, nem aquilo que tu farias num outro dia ou num outro contexto. Às vezes depende da forma como olhas para o exercício. Todos temos dias maus e o nosso futuro não devia ser prejudicado por isso. Eu concordo a 100% com o que esta pessoa disse. Acho que a única solução mesmo neste caso era fazerem-se mais exames. Vou pôr mais uma gravação de voz, que neste caso foi a minha amiga Bárbara que decidiu mandar. Porque os exames nacionais são uma coisa muito importante, porque neste momento é um único método comparativo que é justo para todas as escolas. Porque eu própria já andei numa escola onde tirava 19 a matemáticas e na outra, estudando muito mais, tirava negativas, portanto eu sei o que é a discrepância do ensino em Portugal. Acho que os exames nacionais estão mal feitos, no sentido em que deviam haver mais, na minha opinião, porque a desculpa que muita gente dá é que os exames nacionais dão medo. E eu até percebo isso numa certa parte, mas a pessoa chega à faculdade e já não tem medo de fazer exames porque é só mais um. E a partir do momento em que nós tivéssemos mais exames, não era só um e não tínhamos que concentrar-nos todos num só exame, haviam mais pontos distribuídos da matéria
e já não havia aquele medo de um exame. Eu concordo com o que a Bárbara disse. Além daquilo que já falámos, esta solução de haver mais exames, preparar-nos para a faculdade, porque nós vamos ter exames a todas as cadeiras, todos os semestres. E para além disto, quando nós temos vários exames e quando somos habituados àquele stress, àquela forma de avaliação, e não só uma vez isso acontecer, nós já vamos com uma preparação diferente, com uma mentalidade diferente, com à vontade diferente. Por favor, o fim dos exames, pois trata-se de uma prova a nível nacional e para isso todos os alunos que realizam deveriam ter sido ensinados da mesma forma. O problema aqui é que nós não somos ensinados da mesma forma. Alunos que têm professores ótimos que nos preparam super bem para os exames, tentam ao máximo dar o seu melhor para ensinar todos os alunos da mesma forma. E depois existem professores que se estão a marimbar e isso é um dos grandes problemas, é que se nós não temos sequer o mesmo método de ensino, como é que nós podemos estar preparados da mesma forma para um exame? Os exames nacionais devem manter-se porque são uma forma de meter em pé de igualdade todos os estudantes do país. Há sempre professores que facilitam mais que outros, havendo até discrepâncias enormes entre professores e escolas, sendo os alunos mais beneficiados com isso e prejudicados, acabando por não ser justo. Os exames nacionais, sendo iguais para todo o país, é uma forma de tentar contornar essa discrepância e meter à prova o conhecimento de forma igual para todos. Agradeço a toda a gente que mandou a sua opinião, eu recebi mesmo imensas opiniões. Quase todas acabavam por convergir para o mesmo, sendo as pessoas contra ou sendo as pessoas a favor, temos todos assim os mesmos pontos de interesse, que é distinguir os alunos para a entrada para a faculdade, mas tentarmos fazer isto da forma mais justa possível. Também acho que a maior parte das pessoas concorda que simplesmente acabarmos com os exames e pronto, não é uma solução. Temos que arranjar uma solução, temos que chegar a um consenso de opiniões. Claro que há escolas que inflacionam notas, há pessoas desfavorecidas que não têm as mesmas condições de trabalho, há pessoas que não ensinam tão bem e que não preparam tão bem os alunos para os exames nacionais. Temos que ser distinguidos para entrar na faculdade. Exames são situações de muito stress e isso pode também influenciar a termos uma nota pior. Neste momento não se pode simplesmente extinguir os exames e pronto. Digam-me aqui em baixo nos comentários o que é que acharam. Muito obrigada a toda a gente que participou. Continuar este debate nos comentários, portanto vamos todos expor e continuar a expor as nossas ideias. E já agora deem também sugestões para os próximos temas do Vamos Discutir. Um grande beijinho e até à próxima.